Então, agora eu queria passar a palavra para Ana Carolina Salgado, a nossa coordenadora acadêmica e também colega de longa data de Silvio Meira, que vai estar fazendo essa palestra de aula magna para vocês, mas a minha função é puxar a Carol, que Carol puxa Silvio. Então, Carol, vou passar a bola para você e obrigada, Cecília. prazer estar com vocês. Sigamos. Vai lá, Carol. Bom dia, gente. Sejam super bem-vindos à nossa aula magna. Eu já falei um pouquinho para vocês nas boas-vindas o sentido da aula magna, né, que também é chamada de aula inaugural, que é um marco do início do semestre. E como é um marco, a gente tenta trazer palestras com pessoas preferencialmente ligadas ao César e à César School, que sejam de interesse de vocês, né, para a gente definir esse marco de início do semestre. Tá? Então, esse semestre a gente convidou Silvio Meira, e é impossível relatar aqui, em poucas palavras, o currículo de Silvio. Então, eu decidi centrar a relação de Silvio com o César. Tá? Então, lá no iniciozinho da década de 90, foi Silvio que idealizou o César, né? E convenceu um conjunto de professores, do qual eu também fazia parte, com muita honra, a criar essa instituição, que se chamou César, em 1996. Tá? Então, César foi criado em 96 por esse grupo de professores, mas idealizado por Silvio. Alguns anos depois, ele também participou da criação do Porto Digital, né? Com também mais um grupo de pessoas que idealizou e criou o Porto Digital, que vocês sabem que hoje é um polo de tecnologia de referência internacional. Tá? Mais adiante, 10 anos depois da criação do César, o César já estabelecido, foi ele também quem visualizou a participação do César na área de educação e provocou a criação do mestrado profissional em engenharia de software aí nesse ano de 2006, tá? E esse mestrado de engenharia de software foi o embrião do que é hoje a César School. Então, só para vocês terem uma ideia, né, da trajetória dele até chegar na School. E hoje ele é um dos 4 professores extraordinários da César School. Então, é muita honra para nós receber Silvio para dar essa palestra dessa aula inaugural do semestre, do primeiro semestre de 2021. Tá? Então, Silvio, a palavra é sua. Carol, muito obrigado. É um grande prazer poder vestir a camisa da César School. Está ela aqui. É sempre um grande prazer estar aqui. Muita saudade do nosso almoço das quintas. Isso é um segredo que ninguém sabia até agora, mas eu, Carol e Kátia nos reuníamos aqui pré-pandemia frequentemente, quando eu estava no Recife, porque frequentemente eu também não estava no Recife, estava viajando. Hoje eu estou o tempo todo aqui, mas infelizmente o nosso almoço das quintas está suspenso até vacina para todos. Unidos pela vacina. É isso também que nós estamos lutando hoje. É uma luta nacional, o Brasil está vacinando muito devagar. Nós vamos sofrer muito do ponto de vista humano e econômico por causa dessa incompetência nacional em, primeiro, trazer mais vacinas e fabricar mais vacinas mais rapidamente e depois distribuir mais rapidamente. Mas esse não é o nosso assunto aqui hoje. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz especialmente aqui hoje para a School, para a gente conversar sobre o futuro, que é um dos meus assuntos prediletos. Eu tenho pouca memória, isso é uma coisa que pouca gente sabe, Cecília sabe, Carol sabe, os professores da School sabem, e eu tenho uma incapacidade, uma certa incapacidade estrutural de me lembrar das coisas. Eu tenho histórias
que vou contar um segredo aqui também. Um dia eu estava dando aula no Centro de Informática e disse para um conjunto de alunos, olha, tem um paper muito interessante sobre esse assunto aqui e eu acho que a gente devia ler. Eu vou procurar para mandar para vocês. Aí um dos alunos da pós-graduação no fundo da sala disse, professor, o paper está aqui, foi o senhor que escreveu. O senhor é um dos coautores. Então, a minha memória é nesse nível. Por ter uma memória que não lembra muitas coisas do passado, eu trabalho quase o tempo todo no futuro. Daí essas coisas que eu andei fazendo, talvez por não saber que elas eram impossíveis, né? Ou talvez até por saber que elas eram muito difíceis de fazer, que Carol relatou aí de tentar criar o César, tentar criar a César School, tentar criar o Porto Digital, e tudo isso, obviamente, o tempo todo, junto com uma rede muito grande de pessoas, inclusive Carol, que estava lá na criação do César no Centro de Informática, e está conosco hoje aqui na César School. O mundo só é possível a gente criar e recriar mundos em rede. É assim, por sinal, que é o meu último slide aqui. O meu último slide, lá no fim dessa conversa, vocês vão ver que eu falo justamente da gente criar e recriar mundos em rede para fazer com que eles sejam sustentáveis, escaláveis e sustentáveis. Esse é o meu cartão de visita. Se vocês botarem um ponto aqui ao invés de arroba, vão direto para o meu blog. Esse é o meu Twitter e eu sempre falo lá das coisas que eu vou falar aqui agora. Eu sou, além de professor extraordinário da César School, eu sou cientista-chefe na TDS Company hoje. Então, bem-vindos a 2025, é o tema da nossa conversa. Eu escrevi sobre isso lá no meu blog. Tem um texto chamado 21 anotações sobre 2025. Se vocês capturarem esse QR Code aqui, vão direto para lá. Só capturem o QR Code sem ir direto para lá, porque leva muito tempo para ler. Eu acho que tem 6.000 palavras isso aí, senão vocês vão ficar lá lendo isso, ao invés de, eventualmente, a gente discutir e conversar aqui. Depois que eu parar de falar, a gente vai abrir para um debate e para perguntas e respostas. O que é o centro dessa nossa conversa daqui hoje é o que eu escrevi lá no meu blog. No calendário pode até parecer que é 2021. Eu escrevi esse texto lá em novembro. Pode até parecer que é em dezembro, desculpem. Pode até parecer que é 2021, mas é 2025, por causa de um número muito grande de acelerações, um número muito grande de coisas que aconteceram na transição entre 2019 e 2021. 2025, na realidade, é uma aceleração de, no mínimo, 5 anos no calendário de todo mundo, do ponto de vista, em especial, de como digital começou a se tornar uma parte muito mais relevante da vida das pessoas, dos mercados, das empresas, dos países. Isso aconteceu por causa de um número de fatores. As pessoas, principalmente, e esse é o fator preponderante, as pessoas aprenderam a usar tecnologias que já estavam aí. Não houve nenhuma nova tecnologia sendo lançada no mundo digital, a combinação de físico com digital, com social, em 2020. Até porque todas as empresas se concentraram, todas as digitais, pelo menos, em fazer muito melhor o que elas já vinham fazendo, de múltiplas formas. Mas as pessoas passaram por um processo de treinamento muito radical. Quando a gente suprimiu a presença no espaço físico, de repente, por exemplo, o ambiente de trabalho de quem podia trabalhar de forma distribuída, deslocalizada e assíncrona, foi para casa. Simplesmente se mudou para casa. E aí não foram as pessoas que aprenderam a trabalhar de forma digital. Elas já sabiam. A gente já participava de videoconferências, Zoom já estava aí, os grupos, principalmente, de desenvolvimento de software, de design, os grupos que trabalham com a economia de processamento simbólico, as pessoas que trabalham na economia do conhecimento, que Peter Drucker dizia que era essa economia que começou quando a gente começou a dedicar mais o cérebro humano à realização do trabalho, do que os membros humanos, a força humana, a realização desse mesmo trabalho. Essa economia vem lá da década de 70. É claro que na década de 70 a gente não tinha os meios para trabalhar de forma muito remota. Mas na década de 80, a partir da década de 80, por exemplo, a IBM começou um experimento que levou, em última análise, mais de 200.000 pessoas, 40% da força de trabalho da IBM, no auge do seu experimento de trabalhar em casa, a trabalhar de forma completamente distribuída,
remota, assíncrona, sem presença num escritório físico. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O que foi que aconteceu? Com esse salto de 5 anos que os mercados deram, um número muito grande de empresas vai continuar nesse ano de 2021. Que efeito é esse? Veja, nós estamos vivendo uma transição para o digital em larga escala desde a década de 70. Os primeiros computadores em empresas são da década de 70. É claro que tem computadores antes. Por exemplo, a Prefeitura do Recife instalou um computador IBM em 1963. Por que eu estou botando o marco ali na década de 70? Porque ali começou a se tornar comum. Na década de 70, empresas de grande porte, governos, organizações internacionais, passaram a ter computadores como norma, como parte do processo de entender o mundo ao seu redor, codificar mais o mundo em dados e usar computadores para processar esses dados em larga escala e, a partir daí, ter informação mais sistematizada, mais agregada para entender esse seu mundo baseado em dados. É claro, além de processar informações financeiras e assim por diante, facilitar transações, aumentar a eficiência dos processos que envolvessem transações de todos os portes. Quando a gente olha para esse processo de transformação dos mercados, tem um ponto de troca de tempo nesse processo, que é a chegada da internet comercial junto com o e-commerce. Isso acontece em 95, a internet comercial, mas o e-commerce acontece um ano antes, com o lançamento da Amazon. A Amazon é a primeira grande operação internacional relevante que começa a mostrar para todo mundo o que é um catálogo online. E é literalmente isso, à época. Nos Estados Unidos e na Europa existia uma tradição que vinha do século XIX de você distribuir catálogos de produtos pelos correios, as pessoas preencherem formulários e esses formulários serem enviados de volta para quem enviou o catálogo para você, que podia ser um marketplace, podia ser um lugar que reunia produtos de várias marcas e várias firmas, e podia ser uma loja de grande porte como Sears, por exemplo, Sears and Roebuck, fazia isso nos Estados Unidos desde o século XIX, ela e predecessores dela. Então, o que Jeff Bezos fez foi simplesmente fazer um catálogo online especializado em livros, mas fez isso em 1994. De repente, um número de empresas em 2020 botou um e-commerce e achou que tinha chegado no mundo digital. Não chegou. Chegou em 1994. 26 anos de atraso. Esses 26 anos de atraso vão fazer muita diferença, porque tem muita gente que começou a fazer negócios digitais ou negócios começando pela faceta digital do mercado digital e acha que, de repente, chegou no mundo digital. Não chegou. Um número muito grande de empresas vai continuar em 2021 ou antes, apesar dos mercados terem dado um salto de 5 anos, porque não entendeu que esses 25 anos levaram a uma quantidade significativa de mudanças de comportamento, de entendimento de mundo, de reentendimento do que são, por exemplo, externalidades. Quais são as características de um produto ou serviço que são externas a ele? Como, por exemplo, quanto mais gente sabe usar uma determinada ferramenta, mais essa ferramenta tem valor, porque parte do valor da ferramenta é a agregação à ferramenta em si do conhecimento das pessoas sobre para que serve, o que faz e como é que aquela ferramenta é usada. Quando a gente coloca essa ferramenta, um produto ou serviço, em redes digitais, esses mecanismos relacionados às características externas de uma ferramenta qualquer, seja ela um produto ou serviço, ficam totalmente diferentes do ponto de vista de escala. Elas são magnificadas pelas redes. Ao serem magnificadas pelas redes, criam efeitos que a gente não estava acostumado a ver no mundo físico. Tratar o mundo em rede como se fosse pura e simplesmente uma extensão do mundo físico não funciona. No mundo em rede, o mundo físico está sob as redes, debaixo das redes, incluído nelas. Esse é o espaço digital que a gente vai falar daqui a pouco. As empresas essas que
continuam em 2021 ou antes. Por exemplo, as que acabaram de introduzir um comércio eletrônico e que, de repente, acham que chegaram em 2021 ou tinham chegado em 2020, o ano passado. Não chegaram. Elas estão digitalizando o seu negócio. O que é digitalizar um negócio? É trazer tecnologias da informação e superimpor essas tecnologias a processos analógicos já existentes no negócio. É pegar a organização legada, a organização que já existia, e pôr uma capa digital sobre ela. Ao fazer isso, você está se mantendo no passado com a ilusão de que foi para o futuro. Porque ir para o futuro, neste momento, é fazer uma transformação digital. Transformação digital é a combinação de inovação, usando plataformas digitais, com transformação estratégica, com mudança na arquitetura de escolhas que o negócio faz. Transformar o negócio de uma pirâmide de geração de valor para uma rede distribuída, empoderada de geração de valor, de criação, de entrega, de captura de valor, onde o poder vai para a periferia porque a organização começa a funcionar em rede. Porque no mercado em rede, quem melhor atende as pessoas em rede, os clientes em rede, são organizações em rede. Phygital, que eu já falei aqui mais de uma vez, vai ser uma das palavras-chave e uma das chaves do futuro. Não só de 2021 a 2025, com essa nossa conversa de que 2025 já começou, mas depois, daqui para frente. Esse mundo é como se fosse a gente ter uma dimensão física do universo de discurso, de negócios, de performances ao nosso redor, que é aumentada, que é habilitada, que é estendida por uma dimensão digital, que é, em muitos casos, a nova porta de entrada do espaço de negócios com o qual a gente trabalha, com o físico e o digital sendo articulados, sendo orquestrados por uma dimensão social, onde estão as interações entre as pessoas e as organizações. Esse phygital é uma grande parte dos novos normais. O que as organizações têm que fazer, e as organizações de todos os tipos, é navegar desse comportamento que elas tinham primordialmente no espaço físico para um novo ponto de equilíbrio instável que está nas dimensões combinadas do físico com o digital e com o social em tempo quase real. Por que eu digo em tempo quase real? Porque, na realidade, quando a gente olha para as interações em rede, para as interações que dependem de redes digitais, os dados mostram que uma porcentagem significativa, por exemplo, em Israel, um estudo mostrou que é 58% das interações entre as pessoas se dão com intervalos de menos de 1 minuto. Uma pesquisa feita no WhatsApp mostrou que 58% das mensagens são replicadas ou respondidas em menos de 1 minuto. Daí essa ideia de que o espaço phygital, quando a gente entra nesse espaço pela dimensão digital e interage primordialmente na dimensão social, ele funciona em tempo quase real. As empresas, as organizações, as instituições que não estiverem preparadas para esse tipo de transação e interação, elas vão ficar fora desse mundo. Eu também escrevi sobre isso, se chama Duas Tendências Irreversíveis agora. Uma é sobre esse espaço digital e a nossa mudança para lá, e a outra é sobre uma consequência disso, que é o trabalho híbrido, é o que nós estamos vendo aqui. É a transformação do trabalho essencialmente no escritório, e, obviamente, nós sabemos aqui na Cesar School que aprender ou estudar é uma forma de trabalho que se dava no escritório chamado sala de aula, e a gente parcialmente virtualizou esse escritório para um outro lugar. Esse texto é sobre essas duas tendências. Primeiro, a mudança da gente para o espaço digital, e segundo, a mudança do trabalho para o espaço híbrido, habilitado por esse espaço digital. E os dois são coisas diferentes. Eu sugiro que depois vocês passem lá e leiam isso. Boa parte desse comportamento no espaço digital será digital first. A gente tem poucos dados no mundo sobre isso, mas o que é digital first aqui?
é que uma parte do meu comportamento foi transportada de uma vez por todas para o espaço digital. Eu vou iniciar as transações pelo espaço digital, mesmo que elas sejam transações físicas. Eu aprendi isso e vocês todos aprenderam isso, porque a gente teve que se separar uns dos outros por um tempo e o nosso modo comum de começar a trabalhar é no digital. Tem outra pesquisa feita na Europa que mostra que o tempo mediano da gente criar e estabelecer e manter uma nova habilidade é 66 dias. O mínimo é perto de 20 dias, o máximo é acima de 200 dias. Quase todos nós, em quase todas as facetas da sociedade, menos quem tem que trabalhar com objetos físicos e sua manipulação direta, passou muito mais de 60 dias isolado ou parcialmente isolado e teve que realizar uma porcentagem significativa de todas as suas ações de forma digital. Isso fez com que a gente aprendesse a se comportar no mundo digital. Isso aqui é a porcentagem das pessoas nos Estados Unidos comprando no varejo em março. Era 12,3%. Chegou num pico de 50% quase, estava em 41%, está caindo um pouco mais aqui agora. Esse outro aqui era a porcentagem de pessoas trabalhando fora do escritório nos Estados Unidos, 5,3% em março. Chegou num pico de 35%, hoje em dia está em alguma coisa como 20%. Aí vocês poderiam dizer, mas isso vai voltar ao aspas normal. Não, não vai. Essa mesma pesquisa que foi feita por PayPal mostra que 80% dessas pessoas vão manter, ou dizem na pesquisa que vão manter, o todo ou parte do seu comportamento adquirido durante a pandemia. Manter todo parte do comportamento, se você teve um pico de 50 pessoas trabalhando remotamente, significa que alguma coisa como 40% das pessoas, vamos dividir por 2, 20% vai trabalhar pelo menos parte do tempo de forma distribuída, habilitada pelo digital, com redes sociais ao seu redor, ou seja, naquele espaço digital que a gente estava mencionando ali atrás. Essa é uma mudança dramática. Essa é uma mudança dramática porque, por exemplo, envolve uma boa parte das maiores organizações do planeta Terra, entre elas Microsoft, Google, Facebook, Salesforce, e no Brasil, gente como CI&T, onde eu estou no Conselho de Administração, como Luiza Labs, definindo que daqui para frente o trabalho, pelo menos o trabalho de conhecimento, vai ser definitivamente no modo digital. Não necessariamente digital, na verdade. Vai ser no modo figital. Você não precisa nem morar no lugar que há um escritório. Mas se você morar no lugar que há um escritório, você não precisa estar lá o tempo todo. Pode ser que você só tenha que ir lá uma vez por semana. Isso muda dramaticamente o caráter do escritório, do local de trabalho, que passa a ser um ponto de encontro, um ponto de articulação de redes, um ponto de formação de comunidades, um ponto onde a gente talvez não vá trabalhar. A gente vai fazer outra coisa, pelo menos no sentido clássico do trabalho, não será trabalho. Digital First não é um comportamento só do varejo, por outro lado. Isso está em todos os mercados. Nós estamos vendo essa entrada no universo digital a partir de um ponto de conexão digital e de uma articulação em redes sociais virtuais em todos os tipos de mercado em todo o mundo. Isso implica que a gente tem que redefinir como é que a gente funciona como pessoas e organizações nesse mundo que é digital first. A gente tem que aprender a agir em rede. A gente tem que sair do controle das coisas que a gente faz como pessoas e organizações para colaboração. E no caso das organizações, em plataformas abertas. Com exceção de muito poucas organizações. Tem poucas organizações que têm poder de rede o suficiente para criar uma plataforma e dizer que todo mundo que conversa com aquela organização, seja trabalhando para ela, seja consumindo o que ela produz, seja entregando produtos ou serviços para ela produzir alguma coisa, ou seja, sendo parte da cadeia de valor daquela organização, pode
na realidade, usar só e somente plataformas daquela organização. Quase ninguém consegue fazer isso. Plataformas abertas vão ser uma das chaves para o futuro em todos os tipos de organização. A gente também, se o mundo é em rede e se a gente vai trabalhar de forma colaborativa, a gente devia sair da otimização do que eu sei fazer mais ou menos para a interação com outros que sabem fazer muito bem, para que eu possa vir a fazer muito bem alguma coisa. Em rede, a gente é significativo e relevante quando a gente começa a se tornar referência para alguma coisa que a gente faz. Isso vale para pessoas, vale para produtos, vale para serviços e vale para organizações. E, consequentemente, a gente tem que sair do valor criado única e somente para cada um, no sentido de pessoas e organizações, e sair para a criação de valor para o ecossistema. Plataformas digitais criam mercados que não são necessariamente de transações que envolvem dinheiro, mercados de ideias, por exemplo, e ao invés da gente se isolar, a gente tem que contribuir para fomentar, para criar, para escalar, para sustentar ecossistemas. Essas são 3 regras básicas que estão em Pipelines, Platforms e New Rules of Strategy de Austin e vários outros autores, e já não é uma coisa nova. Isso está aí há muito tempo, considerando o nosso mundo digital. Desde 2016 que a gente devia estar fazendo isso. Não precisava de vírus, não precisava de experimentos de isolamento social, de distanciamento social, nem nada disso. Essas já eram as regras que a gente antevia, e há muito tempo, e Austin só fez, junto com seus coautores, uma síntese disso, bem simples, em 3 bases singulares, do que a gente já deveria estar fazendo para competir e colaborar em mercados digitais. É óbvio que isso é montar um Lego, que a gente não entende nem quais são as peças ainda. É um processo de construção coletiva, de construção criativa, de conhecimento coletivo sobre como é que a gente funciona em rede. Eu não estou dizendo que as pessoas já sabem fazer isso, e mesmo as organizações mais sofisticadas dos mercados em rede estão aprendendo a fazer isso, com muita dificuldade, por sinal. Isso é uma grande oportunidade para todo mundo, porque, de repente, tem muita coisa que ninguém quase sabe fazer. Toda vez que isso acontece, dá para a gente aprender tão rápido quanto os maiores e mais competentes dos mercados onde a gente participa e se tornar, pelo menos em parte, competitivo e, às vezes, à frente das maiores organizações do mundo. A boa notícia nessa coisa toda que a gente está conversando aqui é que tem reguladores trabalhando para criar futuros digitais no mundo inteiro. Uma parte significativa da inovação se dá quando a gente muda as regras que habilitam a competição nos mercados. Uma dessas regras foi mudada no Brasil durante a pandemia, por uma organização que todo mundo olha e diz, é ortodoxo demais, nunca vai mudar, todo mundo reclama o tempo todo do Banco Central, que deveria ter habilitado mais inovação em fintech, mais rápido, há muito mais tempo e assim por diante. Mas foi o Banco Central, durante a pandemia, que lançou o Pix, que não é sem críticas também. Muita gente chega e diz, mas não devia ser um meio de transação que está centrado numa única organização, no caso o Banco Central. Claro, pode ser feito de qualquer banco, mas passa pelo Banco Central. Vamos deixar isso de lado temporariamente. Isso é um debate paralelo à conversa aqui. Criando o Pix, o Banco Central, de repente, fez uma coisa quase única num país como o Brasil, que é extremamente regulado, com regulação muito dura e difícil de mudar. Criou um espaço completamente diferente para transações financeiras, em tempo quase real. Aquele tempo quase real que eu estava me referindo lá atrás, quando a gente conversou sobre espaço digital. Em menos de 10 segundos, com um custo de 0,1 centavo por transação, você transfere dinheiro de qualquer ponto para qualquer outro ponto do Brasil, sem nem necessariamente precisar de um aplicativo para fazer isso, do lado de quem recebe. Não precisa estar no ar, só precisa ter uma conta habilitada para ter Pix nela, e para ter uma conta habilitada para ter Pix, basta basicamente você querer e habilitar
no lugar onde você tiver sua conta, seja ela um fintech, um banco, a Caixa, seja lá o que for. Esse não foi o único exemplo de setor regulatório trabalhando em conjunto com o mercado na pandemia para tornar o mundo mais interessante, mais resiliente até, talvez. A Anatel trabalhou muito durante a pandemia, junto com o Comitê Gestor da Internet Brasil e o NIC-BR, para garantir que a gente não ficasse sem rede no Brasil. Vejam, o tráfego na rede no Brasil, ele deu um salto de 30% num fim de semana. De repente, a gente fechou o Brasil, mandou todo mundo para casa e disse, trabalhem em rede. Claro, todos nós tivemos problemas, ninguém vai ignorar isso. Mas nós não ficamos sem internet. Ela piorou aqui e ali e, de repente, ela começou até a melhorar em muitos lugares no país afora e habilitou todos nós a fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora. Trabalhar em rede. O espaço regulatório foi fundamental para isso. A articulação do regulador com os provedores de serviço em todos os mercados. O melhor exemplo disso, o Brasil, eu acho que deu, na pandemia, foi a criação e a entrada no ar do PEX sem basicamente nenhum problema de performance ou de contaminação por outros fatores dos mercados digitais. Há sinais de que Bitcoin vai ser muito mais relevante nessa próxima meia década, falando em recursos financeiros ou infraestruturas de finanças e de moeda e capital. Eu não vejo sinais. Desde que eu escrevi isso para cá, Bitcoin saiu de basicamente 20 e tantos mil dólares para 50 mil dólares. Eu continuo achando que Bitcoin é um experimento extremamente interessante. O market cap de Bitcoin chegou a $1 trilhão há pouco tempo. Tem gente muito importante que acredita, tem gente que acha que Bitcoin vai mudar a economia do mundo, mas eu estou muito mais interessado no momento em coisas como moedas digitais de banco central, ou Central Bank Digital Currencies, como se chama normalmente. Como é que isso vai mudar os mercados? Muito provavelmente, Bitcoin vai ter um papel relevante algum tempo no futuro, mas no curto prazo, tem parecido ser muito mais um ambiente especulativo do que efetivamente uma redefinição do que era a noção de moeda para todos nós. Para mim, continua sendo um experimento extremamente relevante, mas ainda de baixo impacto socioeconômico, e especialmente quando a gente considera isso de maneira global, fora dos círculos onde Bitcoin é importante. Eu achei relevante colocar esse 8º item nas minhas 21 anotações sobre 2025, porque esse assunto vai estar na pauta o tempo todo. E para aqueles de vocês que estiverem interessados, eu sugiro que sigam os especialistas nisso e prestem atenção nesse mercado, porque vão acontecer coisas não triviais lá. Porque, entre várias outras coisas, como o Bitcoin está montado em cima de um blockchain específico, todo mundo continua procurando as killer apps, ou seja, as aplicações, os usos que vão tornar blockchain alguma coisa realmente útil, de escala, de alto impacto, fora de finanças. A gente ainda não tem essas aplicações. Tem uma frase minha da década de 90 que Carol conhece, quando eu mencionei que Carol é da área de bancos de dados, né, todo mundo sabe disso, alguma hora eu mencionei que banco de dados era só mais uma estrutura de dados com a linguagem de transação sobre elas. E é claro que não é só isso, isso era uma piada dentro de um contexto. Mas, refazendo a piada dentro de um contexto, blockchain é só mais uma estrutura de dados com eventuais linguagens de transação sobre essa estrutura de dados. É uma estrutura de dados extremamente complexa, é uma estrutura distribuída, potencialmente autônoma, se você fizer ela em rede mesmo, para você fazer transações. Arquitetura distribuída, autônoma de realização de transações, de processamento de transações. Tem muita coisa que dá para fazer com isso. Eu tenho certeza absoluta. Mas a maior parte das coisas que eu tenho visto dessas inovações sobre Bitcoin,
desculpa, sobre blockchain, na realidade dá para fazer sem usar blockchain. Se dá para fazer sem usar blockchain, não tem um killer app para blockchain, na vasta maioria das coisas que usam blockchain para você fazer. E essa é uma busca extremamente interessante, porque muito provavelmente, habilitado por blockchain, haverá mercados inteiros onde há, obviamente, muito valor a ser gerado, a ser criado, a ser distribuído e a ser capturado. Outra coisa que está na agenda desses próximos 5 anos é 5G. Será que 5G vai criar um mercado de coisas conectadas de uma vez por todas? A gente ouve muito falar em 5G quando as pessoas falam das fantásticas velocidades de download que a gente vai ter. Vamos ter gigabit por segundo. Certo? Se a gente tiver efetivamente um celular na mão da gente que vai usar o limite da velocidade de download de 5G, e se houver do outro lado um volume de dados o suficiente para a gente usar essas velocidades de 5G para puxar para o nosso celular, a gente enche a memória dos celulares mais capazes de hoje, 256 GB, 512 quando vier, em algumas dezenas de segundos. Então, isso não é exatamente uma utilidade de 5G. Confiabilidade pode ser uma utilidade de 5G, mas eu acho que 5G não é sobre celulares. 5G não é sobre mobilidade pessoal ou sobre mobilidade de informação para pessoas. Eu acho que 5G é sobre coisas. 5G, se for implementado pelo padrão, nem em todos os lugares vai ter, a gente espera que seja no Brasil, habilita 1 milhão de coisas conectadas por quilômetro quadrado. De forma confiável, de forma barata, de forma eficaz e eficiente. E isso pode mudar tudo, porque, de repente, do sinal de trânsito à porta da sua casa, à entrada do condomínio e aos carros conectados no meio da rua, tudo pode estar conectado. E isso cria um novo mundo de oportunidades para todo mundo. 5G, escrevam, talvez, isso não é uma frase minha, é o que todos os analistas do mercado no mundo inteiro acham, 5G é muito provavelmente sobre coisas conectadas, sobre um conjunto totalmente novo de oportunidades e mercados que envolve a internet das coisas. Dito isso, é bom dizer que a internet das coisas não é uma internet separada. Não existe uma internet das coisas. Isso é dito assim para ser mais fácil da gente identificar. Mas o que a gente vai passar a ter é uma internet de tudo, porque 5G tem físico, tem móvel, tem alta e baixa velocidade, alta e baixa performance e coisas conectadas dentro desse espectro de conexões que 5G possibilita. Nós estamos indo para a internet de tudo, onde a internet das pessoas e organizações, que a gente vê majoritariamente hoje, vai ver sendo incluído nela, majoritariamente por 5G, uma internet das coisas. Pensem no conjunto de oportunidades para isso. Coisas conectadas, obviamente, vão mudar fábricas e, de repente, produtos vão se tornar serviços. Como é que a gente vai fazer isso? Imagine que você comprasse uma geladeira conectada. Quando a gente olha para a ideia da geladeira conectada, as pessoas pensam em sensores dentro da geladeira que falam com o supermercado para não deixar faltar cerveja. Eu não acho que é por aí que vai acontecer. Na realidade, eu escrevi ao redor de 1995 que quando a gente conectasse uma geladeira na internet, a gente ia colocar sensores do lado de fora da geladeira, ou os sensores do lado de dentro não iam servir para a gente fazer e-commerce. Iam servir, na realidade, para relatar para a fábrica a condição da geladeira. A temperatura do compressor está no regime esperado, está entre o mínimo e o máximo que é esperado, a pressão do óleo está no regime esperado, o gás está na temperatura e na pressão esperada, a temperatura dentro da geladeira está na pressão, na faixa esperada, a porta da geladeira está aberta ou fechada. Quantas vezes ela abre e fecha por dia? Se a fábrica tiver esses dados, esse universo de informação que vai chegar nela, ela pode gerenciar a geladeira do outro lado. Ela pode dizer para a pessoa, de repente, num alerta no celular, mundo digital,
que a geladeira está aberta. E se a geladeira continuar aberta, o compressor vai desligar automaticamente e ela vai perder as coisas que tem dentro da geladeira. E se ela deixar a porta da geladeira aberta sistematicamente, ela vai perder a garantia, porque a geladeira não foi feita para ficar aberta, ela foi feita para ficar fechada. Então tem um novo universo de relacionamentos que a internet das coisas possibilita, e um deles é a transformação de produtos em serviços. E isso, obviamente, quando a gente conecta tudo, tudo é atacado. E segurança de informação se torna absolutamente crítica. A gente viu isso na pandemia. Muito mais gente online, muito mais crime digital. É óbvio que se todos os negócios da humanidade, imaginem, 100% dos negócios da humanidade estão online, ou começam online, ou passam pelo online, obviamente o crime vai estar lá. Não só o crime organizado, como a gente viu durante a pandemia, mas o crime desorganizado também. O do pequeno golpista, né? O golpista que, por exemplo, manda uma mensagem para mim e para todos os membros de um conselho que eu participo, pedindo para a gente pagar um boleto para ele, ou para fazer uma transferência de R$500. Então, um grupo de pessoas que faz parte da mesma organização, achando que não tem ninguém trocando informação, só ele, golpista, que está pedindo para a gente transferir dinheiro. Eu imagino que, pelo menos uma vez durante a pandemia, vocês receberam um pedido de dinheiro de alguém que parecia familiar nos celulares de vocês. Crime desorganizado, ingênuo, mas crime organizado sequestrou organizações inteiras com ransomware. Isso vai acontecer cada vez mais. Segurança de informação para todos nós aqui, que estamos nesse negócio mais amplo de tecnologia, de design, de engenharia de software, de computação e assim por diante, tem que ser uma preocupação fundamental, tem que ser uma preocupação estratégica. E segurança de informação é um problema de estratégia, muito mais do que um problema legal, jurídico, de atender ao desenho regulatório, por exemplo, no Brasil, da legislação de proteção de dados pessoais. Claro que a legislação é extremamente importante e relevante e destinada a proteger os dados dos cidadãos como nós. Está lá escrito no nome. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Mas você não vai conseguir fazer isso olhando para a lei. Você vai conseguir proteger os dados das pessoas olhando para uma estratégia e criando e mantendo uma estratégia sustentável de informação no negócio. Há uns 6 meses, mais ou menos, eu escrevi isso, está nesse QR Code aqui lá no meu blog, onde eu chamo a atenção para a diferença entre aspirações e capacidades. Quando Kennedy disse, no começo da década de 60, que os Estados Unidos deveriam colocar uma pessoa na Lua e retornar essa pessoa de forma segura para a Terra, esse discurso não era uma estratégia, ele era uma aspiração. Ele tinha que ser transformado em capacidade. E para a gente olhar para a informação no negócio, a gente está olhando pelo menos para isso aqui. Uma elipse mais externa, onde desde a aquisição até terminação de informação, a gente tem que passar por organização, documentação, busca, recuperação, compartilhamento e assim por diante. Uma elipse um pouco mais interna, intermediária, onde a gente relaciona, transforma, analisa, sintetiza, simplifica, entende e visualiza a informação. E a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais aparece aqui, ó. A informação tem que estar armazenada de forma segura nas organizações. Até preservação, consistência e privacidade da informação é algo intrínseco do modelo de negócio de uma organização que usa dados para criar resultados, para as pessoas e para ela. Se a gente não entender como lidar com isso, se a gente não entender como fazer isso, pouco importa chamar os experts jurídicos em como nos proteger, porque estratégia de informação é um problema de engenharia de informação, é um problema de design, é um problema de computação, é um problema de segurança intrínseca de informação dentro do modelo de negócio. Os desafios, até por causa disso que eu acabei de falar, da engenharia de software e computação, essa é a minha anotação número 14, sobre 2021 até 2025,
Os desafios da engenharia de software e computação com os negócios em rede e em tempo quase real. Veja que o quase aqui está entre parênteses, porque tem alguns negócios que estão efetivamente em tempo real. Esses desafios só aumentam, como aqui, por exemplo. Esse vídeo circulou amplamente no WhatsApp. Eu recebi mais de 50 cópias dele. E eu escrevi um texto no meu blog sobre isso, vou mostrar o link para vocês daqui a pouco. Isso é em Phoenix, no Arizona, e um brasileiro chamado Vinícius, pelo que parece aqui, que aparece na tela, chama um táxi autônomo de Waze. Ele está filmando aí com o smartphone dele entrando no táxi, ele tem que fechar a porta, tem uma voz aí que está interagindo com ele, dizendo, fecha a porta, por favor, se prepare para a viagem, põe o cinto de segurança, porque senão o táxi não sai do lugar. Literalmente, uma das chaves para ele se mover é o cinto de segurança. Ele está mostrando as características internas aí, que é um carro como outro normal, tem um carrinho de bebê, assim por diante. Ele diz, comece a viagem. E aí, o carro vai sair do estacionamento e vai, obviamente, sair dizendo para Vinícius o que é que está fazendo no caminho entre pegar ele no meio-fio e levá-lo numa pequena corrida, são 2 minutos e meio, a gente não vai mostrar toda aqui, tá? Você vai vendo aí o que o táxi está fazendo e ele vai chegar no cruzamento e dizer, agora nós estamos esperando que tal carro passe e tal, que é o passageiro ter confiança de andar com um carro fantasma quase, que não tem absolutamente ninguém dirigindo. Esse carro levou 10 anos para ser desenvolvido, é uma van pacífica da Chrysler, que, do ponto de vista da Chrysler, que é a fábrica de automóveis, só forneceu a infraestrutura de mobilidade. Todo o sistema digital de mobilidade é de Waymo, que é uma divisão de mobilidade autônoma de Google. Isso é engenharia. Tem várias engenharias aí. Engenharia, quando a gente olha para aquele táxi autônomo, primeiro, para que isso serve? Para levar pessoas aos seus compromissos, aos lugares onde elas querem ir. A segunda pergunta, quando a gente olha para esse carro autônomo, é o que ele faz? Ele é um veículo que a gente não precisa dirigir. Tem toda uma discussão aqui que a gente precisa, talvez se eu fosse falar a descrição inteira do que é que ele faz, seria uma cadeira inteira de graduação na Cesar School. Por acaso, a gente até devia ter essa cadeira de graduação ou pós-graduação, ou da combinação dos dois, alguma hora. Mobilidade autônoma, princípios de engenharia. Tá certo? O que faz? Transporta pessoas de forma autônoma, porque tem um motorista digital escrito em 100 milhões de linhas de código que processa 4 terabytes de informação por dia. 100 milhões de linhas de código, 4 terabytes de informação por dia. A terceira pergunta que engenharia faz sobre isso aqui é como funciona. E aí a gente vai entrar em LiDARs, a gente vai entrar em sensores e atuadores de todos os tipos, nos processadores que estão na mala do carro, no gasto de energia para ele funcionar, para eles funcionarem. Basicamente, cada um desses carros que não está conectado em 5G não depende de informação móvel em tempo real, porque não pode depender, a rede atual não entrega essa informação para ele em tempo real, rede 4G. 5G vai ser fundamental para esses carros, para diminuir a quantidade de processamento de informação nos carros. Tem 600 carros desses em Phoenix, 612 para ser mais exato. Tem mais 80 mil deles que vão começar a funcionar em cidades dos Estados Unidos a partir desse ano. Iam entrar o ano passado, mas a pandemia atrasou tudo isso durante um ano. E esses carros funcionam, inclusive, e aqui tem um de Drive.ai, avisando para as pessoas ao seu redor o que ele está fazendo, que faz parte do jogo. Pode passar que eu estou esperando que você passe na faixa de pedestre, que você cruze a faixa de pedestre. O carro interage com o mundo ao redor dele, inclusive trocando informação com os pedestres nesse mundo. Engenharia, para que serve, o que faz, como funciona. Engenharia de design, engenharia de medicina, engenharia de tudo. Por trás de tudo, se tiver uma ferramenta que seja, tem engenharia. É bom a gente não esquecer disso. Em qualquer área do conhecimento humano, se a gente usar alguma ferramenta externa ao corpo humano, um óculos que seja para conversar, tem uma intromissão de engenharia na sua forma ampla.
incluindo design, incluindo filosofia, incluindo absolutamente tudo que a gente usa para construir objetos em contexto. Nesse contexto em particular que a gente passou a viver, pelo menos desde a chegada da internet, tudo é software. Absolutamente, quase tudo ao nosso redor é código. É código em contexto, sendo executado o tempo todo, com todos os problemas que isso resolve, por um lado, e cria, por outro. E uma das coisas que a gente vai deixar de ter no futuro aqui é programação orientada à gambiarra. É mais ou menos o fim de uma era. Se a gente passa a depender de código para fazer quase tudo das nossas vidas, a gente tem que garantir que o código do elevador não vai travar a gente entre 2 andares frequentemente. Só por acaso, o do elevador já não faz isso frequentemente. Mas por aquele carro que a gente viu ali, existem no mundo hoje 100 empresas tentando fazer carros como aquele, a gente não pode, de repente, dar um reboot no carro no meio da rua, simplesmente porque a gente achou uma tela azul qualquer. Isso não vai poder acontecer na frequência que acontecia no passado. Eu escrevi um texto bem longo, tem mais de 3.000 palavras, sobre o que está por trás daquele carro, chamado, olha, um carro compartilhado autônomo. Escrevi há pouco tempo, até para comentar esse frenesi que houve no Zap das pessoas tentando entender o que era, e tem um longo texto lá sobre esses carros, as empresas que fazem, o custo de fazer quanto é que você tem que investir, qual é a engenharia que está por trás, quais são os usos e qual é o futuro da indústria automobilística. O meu 15º ponto é sobre uma coisa que eu chamo de informaticidade há uns 20 anos, mais ou menos. Informaticidade, que é informática provida como serviço e medida por uso, é a energia desse espaço digital. Ela vai se tornar cada vez mais relevante. Aquele carro que a gente viu é informaticidade pura. O motorista foi transformado num fluxo de informação sendo processado digitalmente. Da mesma forma que o motorista sumiu ali, outras pessoas vão sumir em outros lugares. Já tinha sumido antes do motorista ali o montador na fábrica que fez aquele carro. Ele virou um robô. Ele foi transformado num robô, com impactos não triviais, porque o projetista do robô não era o montador do carro. É uma outra pessoa que veio de um outro lugar, que tem outra formação. Os impactos dessa transformação nos mercados, no mercado de trabalho, no sistema educacional, na sociedade como um todo, vão ser muito dramáticos. E eles vão girar em torno dessa ideia de informática, ela própria como serviço, habilitando produtos como serviços digitais dentro de espaços digitais, nas dimensões física, digital e social do espaço em tempo quase real. Isso a gente vê em digital twins nas fábricas. Você criar um gêmeo digital de um produto físico, como aquela geladeira que eu falei antes, que a gente acompanha no espaço de redes para saber o que é que ele está fazendo lá fora e se eu preciso interferir ou não, lá fora da fábrica, que se transforma numa fábrica digital, que não se livra dos seus produtos mais, porque eles não são mais produtos. Eles são serviços que estão embutidos num produto. Ou serviços que embalam um produto para ele funcionar no mercado. Em todos os lugares, em todos os cantos, isso aqui é uma central de geração de energia, você vai ver basicamente a mesma coisa. Da operação ao produto em si, a manutenção preventiva e corretiva vai ter software em todo canto. Informaticidade. Informática como serviço, provida e consumida e paga como um fluxo de informação. Se a gente vier para o nosso espaço, é a minha 16ª anotação, a educação se tornou mais digital. Zoom, que a gente está usando aqui agora, tem tudo a ver com isso, mas é muito pouco. A gente podia ter feito muito mais. A gente vai fazer muito mais, provocado por isso. Provocado por isso, e isso é essa transição, esse aprendizado pelo qual a gente passou em 2020, continua passando em 2021, e que eu acho que vai ser aprofundado daqui para frente.
Porque a educação precisa de, pelo menos, na minha opinião, de 3 grandes rupturas. Uma delas é no modelo de negócio. O modelo de negócio da educação não é de alto preço, ele é de alto custo. Você replica, por exemplo, numa universidade de grande porte, numa segunda-feira de manhã qualquer, tem dezenas de aulas exatamente iguais, ou que deveriam ser exatamente iguais, de cálculo 1. Isso é um absurdo. Isso não faz nenhum sentido do ponto de vista do processo educacional e do ponto de vista econômico. Então, a gente tem que fazer uma transição de alto para baixo custo. Quem descobrir como fazer isso aqui vai redescobrir como fazer a educação, especialmente a educação superior, onde as pessoas, os aprendizes, têm uma capacidade de reflexão muito mais sofisticada do que no ensino médio e no ensino fundamental. A outra transição que a gente precisa fazer é do físico para o digital. Por que a gente precisa se encontrar nas salas da César School para fazer coisas que a gente poderia fazer de forma distribuída, do ponto de vista de processo educacional? Tudo que a gente puder fazer de forma distribuída, a gente deveria fazer de forma distribuída para otimizar, para maximizar a performance e o uso do tempo e espaço que a gente tem num local precioso, onde a gente não vai encontrar com a sala, a gente vai encontrar com outras pessoas. Como é que a gente maximiza o nosso tempo com outros humanos? Vendo slides no quadro? Não é. É muito melhor discutir material que a gente viu antes. Essa mudança de físico para digital na educação, ela é mandatória, inclusive do ponto de vista de engajamento das pessoas, sem falar, obviamente, de novo, do ponto de vista econômico. E o terceiro problema que a educação tem que resolver é do ponto de vista dos mecanismos de formação. Ao invés de entregar diplomas, criar habilidades. As pessoas chegarem nos estágios diferentes do processo de formação, tendo as competências para ir para o mercado fazer o que desenharam na sua estratégia de aprendizado fazer. Porque graduações não empregam mais ninguém. O mundo em rede é um mundo de performance, e de performance comparada. Todos nós passamos a competir, de repente, os que falam português, contra todas as pessoas que fazem a mesma coisa que nós fazemos no Brasil. Se nós falamos inglês, passamos a competir basicamente no mundo. As melhores organizações do mundo estão contratando pessoas em todo o mundo, desde que elas, saibam fazer o que é demandado como performance intrínseca do trabalho, 2, consigam se comunicar com as outras pessoas que ali trabalham. Quem souber fazer coisas, quaisquer que sejam, da economia, do conhecimento, e falar inglês, está no mercado global. Se tiver habilidades, os diplomas são irrelevantes. Absolutamente irrelevantes. A suposição universal de que a melhor forma da gente aprender é ficar numa sala ouvindo professores durante horas e depois respondendo perguntas, e esse não é o caso da César School, vocês sabem, nós usamos um conjunto totalmente diferente de métodos e processos para criar oportunidades de aprendizado, para a gente sair da sala de aula padrão e da repetição pura e simples de fatos em exames. Nós precisamos abrir o sistema educacional como um todo para as pessoas aprenderem de forma diferente. Michael Smith, Carnegie Mellon, modificado por mim para o contexto brasileiro. Isso é absolutamente vital. Se a gente não mudar como as pessoas aprendem, a gente vai continuar formando pessoas para o passado. E o nosso problema é ir para o futuro, porque o futuro já aconteceu, nós estamos em 2025. A educação tem que ser personalizada, on-life, no contexto da vida das pessoas, e digital em tempo quase real, e sob demanda. E tem que ser criada, organizada, estruturada. Tem que ser uma performance que cria impacto para as pessoas criarem impacto na sociedade, para todos nós sermos relevantes. O meu 17º ponto é que o escritório deixou de ser necessário.
quando certas coisas deixam de ser necessárias, elas podem também deixar de ser opcionais. Muitos negócios vão surgir que não têm a obrigatoriedade de você ir para o escritório. Na realidade, negócios surgirão que não têm escritórios, ponto final. Eles não funcionam naquela dimensão física do espaço digital, só na dimensão digital e social. Eles serão digitais, porque nós somos seres físicos. Eles terão que cuidar de nós como seres digitais, mas eles não terão uma dimensão física. Como é que eles vão funcionar? Isso é um mega desafio. Isso é um desafio absolutamente fantástico, que vai ser resolvido de uma forma ou de outra, até voltando para o espaço físico, se for o caso, porque a cultura do negócio talvez precise disso, em muitos negócios, nesses próximos anos. Mas isso é um experimento. A gente vai ter que descobrir como é que isso funciona. Em 30 anos, a gente saiu de trabalhar num escritório em rede para trabalhar em rede no escritório. Para agora trabalhar em rede sem escritório. Isso é uma transição em 3 décadas. Trabalhar em rede, trabalhar como rede e trabalhar sem suporte físico em lugar nenhum. Não foi isso, essa é a minha anotação 18, que levou o mundo a se fragmentar. Existe um conjunto de fragmentações e tensões que vem levando a gente a ver isso aqui no mundo. Gente achando que a cura é pior do que o vírus. Quando, na realidade, a gente, desde o começo, devia estar procurando vacinas. A gente devia estar trabalhando para que as pessoas ouvissem os resultados científicos sobre vacinas dos últimos 150 anos. As primeiras vacinas são do século XIX. Na realidade, a história das vacinas é tão antiga quanto a humanidade. Nos estágios precoces, não eram nem chamados vacinas. A gente está num mundo muito difícil hoje. Num mundo onde as pessoas acham que cloroquina é a cura. A evidência científica para isso é 0. Se fosse a cura, seria fantástico. É um remédio barato, existe em todo canto, é facílimo de fabricar, tem décadas no mercado e, para uma parcela da população, tem risco muito baixo. Mas, infelizmente, não é. Nós só temos a vacina. Nós temos que estar unidos pela vacina. E uma das razões pelas quais nós não estamos unidos pela vacina, meu item 19, é que nós vivemos em campanha. A campanha de 2022 já começou. E a gente tem que separar isso. A gente tem que ter um projeto de Brasil, independente de quem governa o Brasil. O governante da hora do Brasil, assim como o governante da hora de qualquer país, devia estar tocando uma estratégia de país, que nós estamos combinando no longo prazo, do que nós queremos ser. Em rede, nós podemos criar uma estratégia de país, mas nós temos que nos dedicar a isso. A gente não pode terceirizar uma coisa tão importante quanto o futuro de todos nós a quem governa o país na hora. Seja ele, ela, eles e elas, quem forem. Se a gente não aprender que reclamar não adianta e que votar apenas não resolve, se nós não nos engajarmos em um processo de construção coletiva que passa pelas nossas ações em rede digital, como cidadãos de um país, ele continuará, país, continuará funcionando sem o concurso das nossas competências, sem as nossas ideias, sem as nossas proposições, sem os nossos valores, sem os nossos direcionamentos, questionamentos e sem a nossa capacidade de construção coletiva de um conjunto
comum de coisas, sem a nossa construção de comunidades. Esses próximos 30 anos vão definir o futuro, daqui até 2050. O futuro de longo prazo, o milênio, talvez, os anos 2000 e tudo. Talvez seja o fim do mundo como a gente conhece. Talvez seja um fim do mundo onde, de repente, não há mais nenhum ecossistema ambiental minimamente sustentável. Mas, por outro lado, talvez seja, e só depende de nós, um mundo onde, de repente, a gente vai gastar 100 anos para tornar os ecossistemas digitais sustentáveis como ecossistemas digitais, incluindo todos os ecossistemas ambientais. 40% de toda a energia gasta pelos equipamentos digitais de rede ou conectados em rede no mundo inteiro, hoje, vem de geração de energia a carvão. Se a gente não mudar como é que a gente gera energia, inclusive para se mover, e nisso, carvão e petróleo, são tecnologias de um passado distante, de milhares de anos, resultado de coisas que aconteceram na Terra há centenas de milhões de anos. Se a gente não passar a usar energias renováveis, a gente dificilmente terá um futuro decente. E aí é o fim do mundo mesmo. Não é só o fim do mundo como a gente conhece. A gente tem que olhar para esse mundo de energia e ver como é que digital pode mudar dramaticamente como é que a gente gera energia, inclusive para a gente comer. A gente não precisa continuar destruindo florestas para comer. Porque se a gente fizer isso, lá na frente, não vai ter comida para ninguém, porque não vai ter ecossistemas para produzir comida. Se a gente plantar o mundo inteirinho de grama, não é mais o mundo. Minha última anotação é sobre o que levou a gente a esses comentários aqui. A humanidade não tem um antivírus. E os vírus pegam a humanidade de surpresa desde que a gente sabe escrever, há 25 séculos. Os textos mais antigos sobre a destruição provocada por vírus nas famílias, nas economias, na sociedade, têm 25 séculos. E até agora, a gente não desenvolveu um antivírus para o sistema operacional da humanidade. Aí vocês diriam, mas que antivírus é esse? É um sistema de vigilância em saúde. É um sistema de proteção ambiental. É uma articulação global em torno de uma humanidade mais saudável, de um consumo mais humanamente sustentável, com mais longo prazo. É uma articulação de nós todos, em prol de nós todos, onde não tem nem gripe espanhola, que veio dos Estados Unidos, nem vírus chinês, que foi notado primeiro na Espanha, em outubro de 2019. Só que ninguém sabia que era SARS-CoV-2. Apareceu na Itália em dezembro de 2019. E apareceu na China em janeiro de 2020. Não adianta a gente chamar de vírus chinês. Ele é da Terra. De uma certa forma, ele é de todos nós. Nós criamos o contexto inteiro que levou o vírus a ser o que ele é, independentemente de onde ele foi notado primeiro. Para chegar nesse ponto, onde a gente vai ter um antivírus para a humanidade ou qualquer coisa, a gente tem que ter estratégia. Eu escrevi com o professor André Neves um texto chamado Cultura não como estratégia. É uma reflexão sobre como estratégias são culturas em si, em organizações de todos os tipos, e vocês podem pegar nesse QR Code aqui, está disponível, a MIT Sloan Management Review colocou esse texto aberto para a gente capturar e ler. É um texto de 8 páginas, é rápido, é fácil de vocês lerem, apareçam lá. Estratégia é um processo de transformação. Estratégia é transformar aspirações em capacidades. Mas, mais ainda, estratégia é o processo de transformação de aspirações em capacidades, levando em conta o tempo, o espaço e a escala do que a gente quer fazer. Aquele discurso de Kennedy, que eu mencionei lá no começo, era a aspiração de colocar uma pessoa na Lua e trazê-la de volta em segurança.
A NASA inteira era o processo estratégico de criar as capacidades para fazer isso. No Brasil, a gente vive muito de aspirações. A gente devia pensar mais em estratégias para criar capacidades dentro do tempo que a gente tem, dentro do espaço que a gente pode usar, na escala que a gente quer interferir no mundo ao nosso redor. E a gente devia criar capacidades majoritariamente, no Brasil e em todo lugar, para inovar. Inovar é mudar o comportamento de agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Para cada um de nós que mudar o nosso comportamento, para deixar de consumir energias fósseis, seja diretamente ou produtos que foram criados a partir de energias fósseis, mais o mundo muda. Alguma hora tem uma avalanche e muda de vez. E isso não tem a ver necessariamente com tecnologia. Inovação é um processo de evolução, inclusive da mentalidade humana, da nossa forma de ver e de fazer as coisas. É mudar os fluxos como as coisas acontecem ao nosso redor. São novas combinações que criam novos métodos de produção, novos produtos e seus usos em novos mercados e novos fornecedores e novas formas de organização. A destruição criativa nos fluxos, nos mercados atuais, causada por Covid-19, vai levar a novas formas de organização, novos mercados, novos meios de produção de muitas coisas muito rapidamente. Prestem atenção nisso. Eu não escrevi isso aqui, só traduzi, vem da Teoria do Desenvolvimento Econômico de Joseph Schumpeter, de 1912. Há leis gerais para as coisas acontecerem no mundo ao nosso redor. Tecnologia pode sim habilitar mudanças de comportamento. Em todo lugar. Foi isso que criou uma área inteira, a nossa, por exemplo, computação. Isso aqui é o ENIAC, sendo programado por computadoras. Era o nome das pessoas, normalmente mulheres, que programavam do ponto de vista de hardware, como vocês estão vendo aqui. Os módulos computacionais eram conectados na sequência lógica das operações, um programa literalmente feito em hardware, para executar uma derivada, por exemplo, de uma função. Inovação pode demandar tecnologia. Em muitas situações, demanda apenas o uso das tecnologias já existentes para a gente mudar o nosso comportamento. Não é necessário que a gente robotize uma fábrica inteira para produzir, eventualmente, mais robôs para a gente mudar o nosso comportamento. É necessário apenas um conjunto de estímulos, às vezes usando as tecnologias ao nosso redor, como aconteceu em Covid-19, para a gente mudar o mundo, o nosso mundo e o mundo ao nosso redor. Para fazer qualquer coisa em inovação, na verdade, para fazer quase tudo, a gente tem que se lembrar que trabalho não é resultado e resultado, se existir, não é necessariamente solução de problema. Para isso, a gente tem que combinar as nossas habilidades de explorar problemas com o nosso processo contínuo de aprendizado para construir o que tem que ser construído para resolver o problema e trabalhar de forma ágil para construir de forma apropriada a coisa certa ou apropriada que resolve o problema que a gente definiu, que é o nosso foco de ação. Sem articular isso, a gente não muda o mundo. Dá trabalho? Dá, mas não há nenhuma outra forma de fazer. Tudo é literalmente software. Daqui para frente, será cada vez mais. Até porque a vacina é software. Se vocês lerem a descrição da vacina da Pfizer, está escrito lá, uma vez dentro da célula, as máquinas celulares vão seguir as instruções do RNA mensageiro para produzir as proteínas virais que ligarão os mecanismos de defesa das células e estimularão o sistema de resposta imunológica do corpo humano. A vacina da Pfizer é código que programa a gente para reagir ao vírus com as defesas apropriadas,
quando o organismo detectá-lo. Tudo é software. E software é engenharia de mundo, que envolve filosofia, design, computação, conhecimento, mecatrônica e, principalmente, o entendimento de pessoas com uma só coisa certa. Nós estamos numa ruptura. Uma grande ruptura. Mas ela não é um Big Bang de bits. Essa ruptura está acontecendo desde a década de 70, com a internet chegando a 26 anos agora. Eram 25 anos no ano passado. Daqui para frente, todos os que conseguirem competir vão conseguir competir, se tanto e se muito, em ecossistemas de plataformas que começaram a ser montados há 21 anos e estão começando a atingir a sua maturidade agora. Entender esse contexto vai ser absolutamente fundamental para competir nesse processo de evolução digital pelo qual nós estamos passando. Se a gente olhar ali para o futuro, o que tem lá e onde todos nós estamos são redes. Redes, redes e redes de absolutamente tudo. E isso é muito bom, porque ao invés de termos saído de um ambiente de dependência de comando e controle, para um ambiente de independência, onde todos estão isolados e fazem o que querem, nós estamos indo para um ambiente de interdependência, onde cada um e todos dependem de todos e cada um para fazer o que a gente tem que fazer. Muito obrigado e bom dia. Muitíssimo obrigada, Silvio. Deixa eu dar aqui o... Eu estou aqui acompanhando o chat e, assim, tipo, hashtag mindblown, a aula magna que merecemos. Muitíssimo obrigada, incrível, aula fantástica e, assim, a dinâmica que aconteceu durante o acontecimento da aula foi fantástica. Os comentários que estavam rolando aqui no chat foram uma coisa divertidíssima e eu pedi para as pessoas me mandarem perguntas diretamente no chat para eu repassar diretamente para você. E aí, nesse momento, a gente pode fazer essa troca. Só para eu falar de uma coisa interessante, na hora que você estava falando do carro, começou uma discussão divertidíssima aqui, que pode instaurar o começo de novos modelos de negócios, inclusive. Tecnologia dominando o mundo, caramba, já vi isso antes, Black Mirror, Exterminador do Futuro, rolando, inclusive transformaram a briga de 2 táxis de inteligência artificial no meio da rua, rolando em uma briga de Transformers, entendeu? Então, assim, tivemos várias coisas interessantíssimas acontecendo. Mas eu vou começar agora com você, especificamente com uma pergunta de Joaquim Ulisses, que traz lá para o comecinho da tua palestra. Ele perguntou sobre a questão dos serviços. O que exatamente essas plataformas abertas encapsulam? Se poderia haver alguns exemplos mais práticos a esse respeito. Olha, Ulisses, vê só. Na realidade, o que a gente está falando aqui são plataformas como camadas de infraestrutura, imagine servidores, bancos de dados, roteadores, assim por diante, e serviços que a gente poderia chamar de uso geral, imagine busca, imagine transações de todos os tipos, imagine pagamento, imagine entregas, a entrega do ponto de vista lógico, né? Como o que eu deveria fazer para pegar uma coisa que está no ponto A e entregar para o ponto B, que habilitam aplicações em cima, infraestruturas, serviços e aplicações. Esses conjuntos de infraestruturas e serviços habilitam a criação de ecossistemas de aplicações que competem umas com as outras e cooperam umas com as outras. Se a gente olhar para esse contexto, por exemplo, vamos olhar para a Mudar, no Porto Digital. A Mudar é uma empresa de psicologia. O que a Mudar faz? Ela tem uma infraestrutura e serviços para formar redes onde pessoas que precisam de psicólogos encontram psicólogos que podem prestar serviços a essas pessoas. Isso é mediado por um processo de qualificação e, eventualmente,
certificação de provedores de serviços, por um processo de atração de pessoas que necessitam daqueles serviços, inclusive empresas inteiras que necessitam daqueles serviços, pela facilitação das interações entre provedores e consumidores, inclusive mediando os processos de pagamento. Quando você olha para, por exemplo, mobilidade, que é o espaço onde está aquele táxi de Waymo que a gente discutiu aqui, a Uber é uma plataforma dessas. Uber é um conjunto de infraestruturas e serviços sobre os quais provedores entram como vetores de mobilidade. Veja, o provedor que entra na plataforma de Uber, ou ele tem uma moto ou bicicleta para entregar coisa no Uber Eats, ou ele tem um carro e é o motorista daquele carro para transportar pessoas e, eventualmente, até entregar coisas. Do outro lado, estamos nós e empresas, eventualmente, que querem entregar coisas para a gente, nós que queremos ir do ponto A para o ponto B, que procuramos quem faça esse serviço para a gente. O papel de Uber nesse processo é atrair provedores, atrair consumidores, usuários, e fazer o match dos dois. Com um processo, por exemplo, que me garante, pondo o Uber quase no papel de um regulador, que o motorista que vai me levar do ponto A para o ponto B foi, de alguma forma, validado por Uber. Ele passou lá, ele não tem uma ficha criminal, ele não tem isso, ele tem uma carteira de motorista apropriada, o carro dele tem um mínimo de segurança, e assim por diante. Então, quando você fala em serviços, e aí vamos dar mais um salto, o que uma fábrica de geladeira podia entregar como serviço? O que a fábrica de geladeira podia me entregar como serviço é uma geladeira como uma assinatura. Veja, ninguém quer ser o proprietário de uma geladeira. Esse problema não devia ser um problema da gente. Aliás, na vasta maioria dos países na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, Japão, assim por diante, a geladeira faz parte do apartamento. Quando você aluga um apartamento, a geladeira já está lá. A geladeira, o fogão, a máquina de lavar roupa. Por quê? Porque esses eletrodomésticos pesados, eles são difíceis, é óbvio, de você mover de um lugar para outro. E quando você sai de um lugar para outro com a sua geladeira do apartamento A, no apartamento B pode ser que o espaço não dê para botar aquela geladeira. Aí lá vai você derrubar a parede, fazer um bocado de coisa. Isso é uma coisa totalmente sem noção, principalmente num lugar mais equilibrado, onde não haja uma disponibilidade muito grande de mão de obra para ficar quebrando parede na sua casa a preço baixo. Tá certo? Se fosse na Europa, você teria que fazer uma reforma, o custo de aumentar o buraco da geladeira é maior do que o da geladeira. Mas vamos pensar no caso do Brasil. O que a fábrica de geladeira podia fazer era ser um provedor de frio para mim. Eu quero 450 litros de geladeira, por exemplo, dos quais 150 são congelamento a 16 graus e o resto é resfriamento a 4 graus. Certo? E ela me cobra isso por mês, é a geladeira dela. Eu não quero ter nada a ver com a geladeira, me preocupar com a manutenção e fazer absolutamente nada disso. Por que ela não faz isso hoje? Porque ela não consegue supervisionar a geladeira. O que acontece se eu colocar a geladeira na internet? Pô, muda tudo. Porque, de repente, eu posso validar a temperatura interna da geladeira, a temperatura do compressor, tudo aquilo que eu já falei aqui, e eu posso, de uma forma absolutamente trivial, me relacionar com a pessoa para quem eu entreguei a geladeira. A mesma coisa vale para o carro, e não precisa ser aquele carro autônomo de Waymo. Tá? De uma certa forma, se você informatizar o carro e conectar o carro que já está aí hoje, você pode tranquilamente botar a mensagem no painel do automóvel para o motorista que ele está dirigindo acima da velocidade da estrada. Se você tiver um acordo com, por exemplo, a seguradora, você não vai necessariamente impedir que o motorista faça isso, mas você vai dizer para ele que o seguro dele está suspenso. Né? Olha, se você o limite de velocidade da estrada é 120, você está aqui a 180 e isso deve ter sido um erro seu, isso é um alarme que vai tocar, uma voz vai me dizer esse negócio. Se você não baixar a velocidade nos próximos 2 segundos, porque pode ser que o motorista tenha uma razão para fazer isso, está fugindo de alguma coisa, sei lá, se esqueceu do limite de velocidade da estrada, o seu seguro será automaticamente suspenso. Veja que aí a gente está juntando a fábrica com o provedor de conectividade, com o provedor de seguros, mais você, que é o motorista, seu carro que está informatizado e fala com a rede, para, dentro desse ecossistema, você tomar ações em tempo quase real que vão, eventualmente, influir no comportamento de outras pessoas. Por que isso não seria necessário fazer naquele carro de Waymo? Aquele carro tem as leis do trânsito e o contexto legal do lugar onde ele está programado no carro.
Então, ele nunca vai ultrapassar um sinal, ele nunca vai estacionar no local proibido, ele nunca vai passar da velocidade estabelecida na via. Veja como é que isso muda o futuro. Se todos os carros fossem autônomos, você não tem nem sinais de trânsito, nem placa de trânsito. Isso desaparece completamente. E aí você não tem carteira de motorista. A carteira de motorista vai deixar de ser obrigatória para você andar no carro e vai chegar num ponto, não só que ela vai ser desnecessária, ela perde a necessidade de existir, mas eventualmente ela será proibida. Proibida. Ok, Silvio, obrigada pela resposta. Deixa eu seguir aqui na linha. Tivemos perguntas de vários âmbitos diferentes, mas deixa eu seguir aqui na ordem, entendeu? Inclusive, rolou uma enxurrada aqui no final agora. Eu estou tentando moderar de uma certa forma, mas, por exemplo, tem uma pergunta que é a seguinte: professor Silvio Meira, o senhor falou sobre habilidades e conhecimentos como pré-requisitos básicos na adaptação dessa nova era digital. Mas onde entraria a questão atitude? Competência é um agregado de conhecimentos, habilidades e atitudes, como define o subsistema de RH. Qual seria o papel da atitude nesse patamar? Olha, sempre tem um papel muito relevante para o que as pessoas estão dedicadas a fazer, com o que é que elas vão se engajar, né? Eu estou olhando para a atitude aí com uma coisa 360 graus, mas eu vou me concentrar em engajamento. Eu acho que no curto prazo, eu estou falando curto mesmo, pessoas que não se engajarem para entregar resultados nas organizações, especialmente nessas organizações que estão se transformando rapidamente em organizações digitais, não tem lugar na arquitetura de criação de valor do negócio. Ou seja, não vão trabalhar lá, porque você vai deixar de ter, aspas, supervisores. O supervisor, a gerência de nível intermediário, numa organização que é mais em rede, ela deixa de existir. Você trabalha por engajamento. Se você não quer se engajar na solução dos problemas que uma empresa tem, procure outra. Porque a métrica que a gente vai ter é a sua capacidade de resolver problemas e de entregar soluções que funcionam no contexto prático e pragmático. Se a sua solução é criar a teoria para fazer alguma coisa, ok, dedique-se a isso. Se a sua solução é cuidar da segurança de informação do negócio, dedique-se a isso também, mas dedique-se. Entre esses dedique-se e entre as atitudes fundamentais está a de aprender continuamente. A gente está gerando conhecimento, e eu diria conhecimento prático mais especialmente, numa velocidade como nunca aconteceu na história da humanidade. Então, vamos imaginar que um de nós aqui é especialista num certo tipo de interface, ou num certo tipo de ambiente de programação, num certo tipo de linguagem, num certo tipo de aplicação. Um olho do nosso trabalho está em entregar o nosso valor intrínseco, resolver o problema que a gente está resolvendo. O outro olho tem que estar diretamente em como é que a solução desse problema está evoluindo, porque a solução que eu entreguei há um mês pode não ser mais a solução que eu entregue hoje. A de 2 anos atrás certamente não é mais a mesma. Então, a dinâmica evolutiva dessa coisa que nós estamos começando a ver como trabalho digital é uma coisa onde o trabalho passa a aparecer muito como uma escola, onde eu entrego aplicações funcionando, eu entrego soluções de problemas ao invés de entregar respostas a perguntas. A escola clássica faz perguntas, você estudou e você entrega respostas e ganha uma nota por causa disso. Na escola contemporânea, a gente pega problemas e resolve, mesmo que seja com soluções de baixo nível de resolução, certo? Por que eu não estou dizendo baixo nível de qualidade? Porque no processo de aprendizado, você não tem o tempo e, normalmente, o espaço de trabalho para você entregar soluções de alta qualidade para problemas reais. Não é isso que nós estamos discutindo. Qualidade no sentido de, isso aqui está pronto para ir para a rua. A gente fala de uma outra forma, a gente fala em baixa resolução. Isso é na escola. No trabalho, a gente tem que entregar soluções que são paulatinamente de resolução cada vez maior, do ponto de vista de performance, de qualidade, de segurança, de integridade, de resiliência e assim por diante. Mas a gente tem que fazer isso aprendendo o tempo todo. Quem achar que sabe, aspas, para sempre e vai para o ambiente de trabalho e não quer mais estudar, eu lamento muito. O tempo de vida médio
O tempo de vida médio de uma habilidade hoje, quando a gente pega, de novo, a média dos mercados é de 5 anos. Isso significa que 5 anos depois de você ter saído do seu último grau de formação, você só sabe aproximadamente a metade, mais ou menos uma margem de erro, do que você deveria saber para fazer o que você está fazendo agora, se você não continuou aprendendo o tempo todo. Ambientes de aprendizado, como a Cesar School, agora são para sempre. Não tem mais essa coisa, não, quando eu tiver tempo, eu volto para aprender coisas. Não, uma atitude fundamental para o trabalho em rede, para o trabalho de conhecimento em rede daqui para frente, é aprender continuamente. Joia, Silvio, muitíssimo obrigada por essa resposta. E, na sequência, temos uma pergunta que é mais específica, o Júlio que fez, inclusive, uma pergunta sobre o papel do design. Silvio, a aceleração da cultura analítica traz a potência do monitoramento de tendências em tempo real. Com isso, as organizações que não trabalham diretamente com a área de TI agora precisam contar com profissionais capazes de lapidar os dados brutos de forma criativa. Nesse sentido, você pode comentar o papel do design nos processos de criação de estratégias digitais? Olha, da mesma forma que tudo é software, tudo é design. Certo? Se a gente interpretar design como o conjunto de estratégias, de macroestratégias que a gente usa para resolver problemas, a gente está fazendo design o tempo todo. Os fundamentos essenciais do processo de você entender o mundo são parte do processo de desenhar soluções para alguma coisa, né? A gente usando design como desenho de soluções, não como, aspas, desenho de interfaces para soluções. Design, no sentido amplo, é como é que eu entendo o mundo a ponto de conseguir fazer uma intervenção nele. Engenharia tem muito de design. Computação deveria ter muito de design também. E, obviamente, design é 100% design. Mas nesse aspecto amplo, de desenhar intervenções, alguém comentou aqui, Rafael, design thinking. Rafael, é um pensar como design. É um pensar como designer, é um desenhar pensamentos. A minha tradução para design thinking não é pensar o design, é desenhar o pensamento. É quase como se design também fosse fazer a filosofia que eu vou usar para resolver um problema. Quando a gente olha para esse sentido do design, desenhar, projetar, estruturar um pensamento que resolve um problema, é óbvio que quando a gente pensa em estratégias de informação para um negócio, a gente está pensando em design. A gente está pensando em desenhar um curso dos acontecimentos do ponto de vista de dados. Apareceu um cliente para mim, o que vai acontecer com ele em contexto, enquanto nós tivermos uma vida em comum, até ele sair, aspas, da minha órbita. Entre chegada e saída, o que acontece? Se a gente não tiver esse desenho, a utilidade que eu vou ter para Analytics é zero. Vai ser Big Data produzindo mais Big Data. Eu entro dados que eu não sei aonde é que eles estão no meu contexto, como é que eles foram gerados, por que eu capturei, para que eu capturei, aí eu produzo análises fora de contexto. Análises fora de contexto tem utilidade absoluta zero, ou pior, negativa. E a pior coisa que tem é a gente olhar para os dados e dizer, olha, os dados dizem que tal coisa, logo nós vamos fazer isso aqui. Na hora que a gente tiver uma certeza sobre uma coisa que não existe, aí a gente entrou num território extremamente perigoso de tomada de decisão nos negócios. Estratégia é tomada de decisão sobre o que fazer, em todos os níveis. Desde a microestratégia, o que era que eu deveria fazer agora que eu cheguei aqui para pegar um passageiro e ele não está, até a macroestratégia. A gente toma ou não toma essa decisão aqui de comprar um negócio com os recursos que a gente tem em caixa. Não estou falando de fazer um novo produto, estou falando de comprar um novo negócio inteirinho. Nós vamos pegar, temos 1 bilhão em caixa, vamos gastar 400 milhões para comprar esse negócio. Isso é macroestratégia, lá em cima. E daí vem para o micro aqui embaixo. Eu espero ou não espero o passageiro na minha porta? Isso é um desenho estratégico.
micro a macro estratégia. E isso é design. Design está em absolutamente todo canto. Ao pensar como desenhar, como estruturar o pensamento para fazer qualquer coisa, a gente está fazendo design. Joíssima. Deixa eu trocar aqui o... eu estou, nesse momento, houve várias perguntas aqui, eu meio que estou tentando fazer, eu vou tentar fazer um mega mix, porque eu acho que tem algumas aqui que estão interrelacionadas. Gente, eu não, por causa da velocidade em que as perguntas estavam sendo apresentadas, eu meio que puxei o conteúdo e não consegui sair voltando para quem fez as perguntas, mas sintam-se super contemplados. O Jorge Alexandre agradeceu profundamente aqui a resposta. Quem fez aquela pergunta sobre atitudes foi ele. Então, só para vocês terem noção, eu peço perdão de não ter associado nomes específicos às perguntas, mas agora eu vou fazer um mega mix de duas coisas, que é uma pergunta para o professor Silvio dentro de todo esse contexto, como você enxerga os movimentos individuais de retorno a uma vida desconectada, como, por exemplo, o aumento das escolas Waldorf, a pessoas se tornando veganas e produtoras de agroecologia. E eu associaria, porque eu acho que tem um pouco a ver, e dá para girar em torno do mesmo contexto, uma segunda pergunta vendo esse cenário que está presente no mundo, como ficam as habilidades, não dos jovens, mas daquelas pessoas com mais experiência de vida e carreira, e como fazer para seguir nessa nova ordem global. Tá, veja, o que vai acontecer, Cecília, é o seguinte, o que vai acontecer, não, o que está acontecendo já, né? A gente tem um conjunto muito amplo de movimentos acontecendo ao mesmo tempo. Então, você tem desde a declaração zero lá da Salesforce lá atrás, ou de Spotify agora, dizendo, ó, nós vamos trabalhar em rede para sempre e ninguém nunca mais vai precisar vir a um escritório de Spotify. Empresas como essa já têm uma cultura de trabalho distribuído, digital, no mundo inteiro, que, de mais de uma forma, habilitam elas a fazer isso. Isso não vai dar certo da mesma forma numa empresa que tem uma tradição de trabalho centralizado, controlado, gerido, microadministrado, em escritório, com as pessoas que foram contratadas para fazer isso, de repente sendo mandadas para cá dizendo, ó, vocês agora vão trabalhar em rede, se autogerenciem. Isso não vai acontecer de forma tão simples assim para todas as organizações, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção aqui. Então tem uma dinâmica, primeiro no próprio movimento do trabalho basicamente analógico e localizado num local físico, se transformar num trabalho híbrido, que é distribuído, habilitado por tecnologia de informação, eventualmente com as pessoas trabalhando para várias empresas ao mesmo tempo. Isso é a coisa mais simples que está acontecendo agora. Por outro lado, tem gente dizendo o seguinte, eu vou me mudar para o sertão. Eu vou mudar para o sertão porque o sertão tem banda larga e com banda larga eu posso fazer qualquer coisa a partir de qualquer lugar, está tudo resolvido. Certo? É bom a gente se lembrar o seguinte, eu escrevi um livro lá em 2013, chamado Novos Negócios no Brasil, onde eu comentava que o mundo é plano, mas é cheio de picos. Dá para você fazer um bocado de coisas só com banda larga. Mas veja, o mundo é digital. O mundo é digital. Se eu for para a Serra Negra trabalhar a partir de lá, eu consigo 100 megabits por segundo em Serra Negra. E a gente podia fazer essa palestra aqui do mesmo jeito. Mas o Quina do Futuro não entrega em Serra Negra. O Quina do Futuro não vai entregar em Serra Negra. Assim como um restaurante do Mercado da Encruzilhada, certo? E por aí vai. Então, o mundo vai continuar cheio de picos. O problema é em que parte da planície a gente vai conseguir viver, e trabalhar e fazer a nossa performance de maneira equilibrada. E esse é que é o principal problema da gente trabalhar daqui para o futuro, é como é que a gente se equilibra, tanto do ponto de vista de aprendizado, de trabalho, de performance, ou o que for, nesse mundo que se tornou de uma certa forma, muito mais simples do que era, mas de outra forma, muito mais complexo do que era. Eu estou vendo, por exemplo, vamos pegar, acabou de sair hoje de manhã, na realidade, na tarde da Coreia, né, saíram os dados da Coreia. A Coreia teve a menor taxa de natalidade de todos os tempos da Coreia o ano passado. Por quê? Por causa da insegurança causada pela pandemia. No ambiente, performance, trabalho, emprego, renda, as pessoas, de repente, disseram, não só a gente não vai mais casar nem ficar junto, a gente não vai mais ter filho também, vamos esperar para ver o que acontece.
Então, se as coisas se mantêm do jeito que está e você isola e separa as pessoas cada vez mais, elas vão ter menos possibilidades de encontros físicos, consequentemente, vai haver menos pares, talvez, menos filhos, e tem consequências de todos os tipos, inclusive para a previdência social dos países. A gente não tem hoje um ambiente, eu acho que quem disser hoje que está vendo efeitos reais e sabe exatamente o que vai acontecer, não está capturando uma parte do contexto. Eu acho que há tendências irreversíveis. Tendências irreversíveis, eu consigo perceber várias. Uma delas que eu acho é essa transição que a gente está fazendo para o mundo digital. Físico articulado com digital e estendido, orquestrado pelo social em tempo quase real. Isso está acontecendo agora às vistas de todo mundo. Deslocalização e desincronização do trabalho. Está acontecendo agora às vistas de todo mundo. Quais são as consequências disso? A gente não sabe. É legal e é interessante que as pessoas, por exemplo, façam uma volta à Terra e, de repente, a gente comece a equilibrar muito mais o ambiente ao nosso redor. Não só é legal, mas é fundamental. É fundamental as pessoas entenderem, por exemplo, tem um estudo que acabou de ser publicado na Alemanha, que as pessoas que vivem num raio de 100 metros de lugares que têm muitas árvores altas, árvores, não é arbusto, não é jardim, é árvore alta mesmo, tomam muito menos ansiolíticos e têm muito menos problemas psicológicos do que pessoas que vivem em selvas de pedra. Tá certo? Então, a nossa natureza humana tem alguma conexão muito forte com a realidade ambiental que envolve plantas, que envolve animais, passarinhos cantando e assim por diante. E a gente não precisa necessariamente ir para o Tibete para ter isso. Não precisa ir para o Nepal para ter isso. A gente pode ter isso ao nosso redor. E é essa consciência de tomarmos de volta o mundo para nós humanos e não deixá-lo na mão das corporações e dos políticos que a gente precisa ter. Muito obrigada, Silvio. Vocês estão me ouvindo direito? Eu troquei o microfone aqui, acho que melhorou. Estava rolando uma vibe, 60 Hz aqui. Deixa eu continuar na sequência das perguntas que a gente tem aqui, que eu acho que também é interrelacionada, Silvio, com essas outras duas que eu meio que mesclei, mas acaba que a gente fica sem... eu achei que essa deveria ficar separada, que é o seguinte: eu queria saber o que você pensa, Silvio, sobre o âmbito da desigualdade social e da distribuição dessas novas tecnologias. Porque na questão da substituição do homem em máquina, a desigualdade é óbvia, gerada é muito óbvia, mas além do senso comum, como esses avanços tecnológicos que nos possibilitam chegar a 2025 exaltam ainda mais o quanto a grande porcentagem do Brasil está ainda em 1990 ou até antes, e como solucionar isso? Verdade. Veja, uma grande porcentagem do Brasil está em 1990 ou até antes, até porque a gente cometeu erros crassos e estruturais no processo de criação e execução de políticas públicas de habilitação digital. Os fundos que foram criados na década de 90 para a universalização dos serviços de telecomunicação tinham, no começo da pandemia, o ano passado, não verifiquei o dado agora, porque eles são de contribuição contínua das empresas do setor de comunicações e telecomunicações, tinham 115 bilhões de reais lá. Isso daria para ter feito alguma coisa com metade dos recursos desse fundo, foi uma conta de padaria que eu fiz no começo da pandemia, daria para você ter posto todas as crianças de todas as escolas do Brasil online, independente delas terem ou não equipamento na época. Se não tivesse, compra um tablet, compra um laptop e entrega. Daria para ter posto todo mundo online. Ponto. Daria para ter feito isso. Aí a pergunta não é, por que a gente não fez isso na pandemia? Várias pessoas podiam dizer imediatamente, porque não teria tempo, não teria nem os produtos, era uma licitação pública. A pergunta não é essa. A pergunta é por que a gente não fez isso antes? Já que esse dinheiro existia nesse volume, nessa quantidade estapafúrdia de 115 bilhões de reais parados, contribuições não investidas na mão do Estado, feitas pelo setor de telecom, por que paulatinamente, desde a década de 90, toda criança que entra na escola, lá embaixo, no fundamental, não tem um computador conectado ou um dispositivo computacional conectado na mão dela desde sempre? Isso é política pública, não é? Então, como é que a gente resolve desigualdade? O maior resolvedor de desigualdade do mundo
é educação associado à oportunidade. Quando você casa educação, criando competências e habilidades e não diplomas, veja, quando a gente sai do ensino médio no Brasil hoje, se você não tiver ido para pouquíssima porcentagem de escolas técnicas que o Brasil tem muito poucas escolas técnicas. Se você não for para lá, você sai do ensino médio incrivelmente sem saber fazer nada. Como uma pequena porcentagem de quem sai do ensino médio vai para a universidade, o que acontece com a vasta maioria das pessoas que fizeram o ensino médio todinho? Elas não têm nenhuma habilidade empregável, uma habilidade que descubra um casamento com uma vaga de emprego. A gente deveria estar resolvendo esse problema no Brasil estruturalmente lá de trás. Em que universo que nós estamos hoje? Os Estados Unidos, em 2019, é o último dado que eu tenho, 2018, aliás, publicado em 2019, tinha abertas 1.610.000 vagas de empregos em software. Desde arquiteto de software a especialista em segurança, 1.610.000 vagas abertas e não preenchidas no setor de software. O Brasil tem hoje 310.000 vagas não preenchidas. Por que a gente não tem um movimento em larga escala no Brasil de escolas técnicas de programação? Dessas 310.000 vagas, 250.000 são para programadores. Programadores. O que é que a pessoa precisa saber? Precisa ter feito um curso de graduação inteirinho na César School? Não, precisa saber programar uma linguagem de programação. O que nós estamos fazendo em escala nacional para resolver isso? Nada. O que o Ministério da Educação fez durante a pandemia para tentar compensar as desigualdades, e aí sim, cada vez maiores, entre os alunos da periferia socioeconômica que não tiveram acesso a aulas digitais porque não tinham equipamentos para participar do processo e os alunos das escolas de classe média e alta que não perderam nenhum dia de aula. O MEC fez nada. Do ponto de vista do MEC, a pandemia é como se ela nem existisse. O MEC trata a coisa mais ou menos assim. Não, isso é problema dos sistemas educacionais. Como assim? O MEC é o formulador da política, o MEC é o condutor da política, ele é o avaliador da política nacional de educação e ele é o financiador, através do Fundeb e outros fundos, do processo de execução da política. Como que não é com ele? Não tem terceirização nesses casos. Quando a gente fala de solução de problemas de grande porte nas sociedades, nós estamos falando intrinsecamente de políticas públicas. Não tem solução pela via das empresas. As empresas vão tomar isso na mão e vão resolver. 85% de todas as matrículas no ensino fundamental e médio no Brasil são no setor público. Como é que as empresas vão resolver? Não vão resolver. Ou tem política pública que resolve isso, ou não será resolvido. É bom a gente botar isso na cabeça. Tem certas coisas, como educação, saúde, segurança, que você só resolve com política pública. Eu não estou dizendo que precisa ser estatal. Você pode ter uma política pública onde o ordenamento do setor todinho é público, inclusive o financiamento, e pode ser executado pela iniciativa privada. Isso acontece em todo canto do mundo. Mas o que a gente não pode ter a esperança é de que a gente vai reduzir desigualdade com ações pontuais. Desigualdade em todos os níveis, seja do acesso aos meios digitais, para participar competentemente, como cidadão de primeira grandeza, desse universo digital ao nosso redor, seja a gente resolver estruturalmente o problema de criação de habilidades e competências para participar de um mundo cada vez mais competitivo, onde se exige cada vez mais conhecimento das pessoas, isso também é política pública. Sem política pública não há solução. Muitíssimo obrigada, Silvio. Eu fiz mais ou menos uma organização aqui nas perguntas para manter as mais amplas nesse início, porque elas acabam respondendo algumas outras que apareceram. E agora eu vou entrar numa pergunta bem específica que foi feita aqui sobre a tua fala de criptomoeda, que é o fato dos governos, como, por exemplo, de Honduras e das Ilhas Man, estarem usando blockchain para fins de registro de terrenos e empresas, respectivamente, não seria um fator que poderia evidenciar um futuro mais promissor para criptomoedas e afins? Veja, são experimentos condutores de futuro. Se tem uma pessoa que acredita em experimentos, sou eu. Eu acredito que a gente tem que tentar errar e aprender no processo de construção de oportunidades onde, eventualmente, a gente resolve algum problema.
ou uma classe de problemas que a gente tem num contexto, seja ele competitivo ou não, tá certo? A pergunta é, será que essa solução de problemas de, por exemplo, registro de terras em alguns países é uma solução que exige para que seja resolvido blockchain? Blockchain é intrinsecamente a única forma de resolver o problema, sim ou não? Porque entre as estruturas de dados que a gente tem ao nosso redor, um sistema distribuído e autônomo para processamento de transações é um dos mais complexos. Um dos mais complexos de criar, de evoluir, de manter, de conseguir um consenso ao redor das práticas, das políticas, dos protocolos, assim por diante. A teoria também nos diz que a gente devia tentar minimizar a complexidade dos sistemas que a gente usa para resolver qualquer problema, sob pena da gente estar criando complexidade que não gera valor. Aí a pergunta é, esse problema pode ser resolvido de outro jeito? Pode ser resolvido de outro jeito. Aí a gente podia dizer também o seguinte, não, mas veja, lá em, sei lá, país X, não vamos mencionar o nome dos países, no país X o registro de terra é tão corrupto que as terras são registradas, tem 6 registros para a mesma terra no mesmo lugar. Eu não sei exatamente se blockchain resolve esse problema. Porque se o país for corrupto a ponto da gente ter múltiplos registros de terra no mesmo lugar, ele vai ter dificuldade, mesmo com blockchain, de ter um sistema legal e talvez até de força policial que resolva o problema de você chegar lá e dizer, bom, só tem um registro aqui, agora você saia daí porque o registro é meu. Não é assim, as soluções são sociotécnicas, né? Eu não chego num lugar qualquer e digo, a partir de amanhã todo mundo vai usar isso aqui. Tem N casos na história sociotécnica da humanidade onde sistemas que foram feitos com a melhor das boas intenções, tem na Suécia, tem nos Estados Unidos, tem no Brasil, tem na Europa, no Japão, em todo canto, eles não funcionaram na prática porque a sociedade para a qual o sistema foi feito não usou o sistema como ele deveria ser usado. Eu tenho minhas dúvidas se para determinadas classes de problemas, onde as pessoas dizem, não, mas os cartórios de tal região do mundo, eles fazem registro múltiplo de terra. Se simplesmente botar um blockchain resolve o problema. Talvez você tivesse que redesenhar os cartórios. Talvez você tivesse que eliminar os cartórios. Talvez o registro de terra tenha que passar a ser feito distribuído pelos cidadãos que registram a terra propriamente dito. Talvez o sistema que cuida de fazer isso não seja o mesmo que existe hoje com a adição única de um blockchain. Veja, se a gente tivesse pura e simplesmente introduzido smartphones no contexto de comunicação, a gente não teria mudado nada. Imagine que você tivesse smartphones, mas você não tivesse Google Services, onde você tem um App Store, que você baixa coisas, onde tem mapas, onde tem isso, onde tem aquilo, onde tem serviços e serviços por trás de autenticação, de verificação, de identidade do escambau, que transformam o smartphone na ponta que está na mão do usuário de uma cadeia de valor, de uma rede de valor imensa que está lá por trás. Não é só o smartphone que mudou o mundo. O que mudou o mundo foi a transformação do ecossistema de comunicação no ecossistema de conectividade. Se a gente tivesse só colocado o dispositivo e mantido todo o controle na mão das teles, a gente não teria tido a evolução que a gente teve nos smartphones. Tenho quase certeza disso. Joia, Silvio. Eu estou aqui de olho no nosso horário e a gente tem mais 5 minutos para dar o meio-dia, que é o término dessa nossa aula magna. Gente, peço perdão por não ter podido incluir todas as perguntas de vocês, mas, inclusive, algumas eu vi que vocês mesmos responderam muito bem dentro do próprio chat. Vocês botaram para lascar aí. Então, assim, eu acredito que a gente vai ter mais tempo ainda para mais espaços de interação e vai construindo esse conhecimento. Eu vou passar agora a palavra de volta para a nossa coordenadora acadêmica, Carol Salgado, que vai realizar aí, eu acho que um bate-bola final com o Silvio, e agradecer também a vocês e dizer a todos que sempre é um privilégio estar aqui mediando essas interações. Tá joia, Carol? Deixa eu passar a bola para tu. Só agradecer muitíssimo a Silvio pela disponibilidade dessa palestra incrível.
Sugiro que você veja os comentários do chat, todos, incondicionalmente, achando incrível tudo que foi dito e discutido. E, mais uma vez, agradecer a tua participação. Eu sei que eu sempre posso contar com você para essas palestras e esses momentos, mas é super legal ter você aqui pertinho da gente na Cesar School mais uma vez. E agradeço a todos que estão aí nos assistindo, a audiência, as perguntas super interessantes que foram feitas. E vamos em frente aí na nossa semana, primeira semana de aulas e atividades da Cesar School nesse primeiro semestre de 2021. Tá? Obrigada a todos. Obrigada, Cecília. Obrigada, Silvio. Obrigada, Carol. Até breve. Quer se despedir, Obrigado, Silvio? Vai lá para Beijo, Silvio. Eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de vir aqui compartilhar minhas dúvidas com todo mundo, agradecer pelas perguntas, é sempre uma grande oportunidade da gente refletir sobre o que a gente pensa quando as pessoas fazem perguntas complexas como tinha hoje, e desejar a todo mundo um mega ano acadêmico de 2021, online, offline, digital. É para isso que a gente está aqui. Joíssima, Silvio. Abraço a todos e a Muitíssimo todas. obrigado. E sim, gente, a palestra vai ser disponibilizada. Eu perguntei ao professor Silvio se eu poderia gravá-la. A gente vai disponibilizar e vai entrar em contato com vocês para repassar onde é que esses links vão estar. Ok? Tchau, pessoal. Amanhã, lembrando, aula normal para todo mundo. E sexta-feira a gente tem uma conversa sobre o funcionamento da secretaria, sobre o funcionamento da biblioteca e do financeiro. Ok? Abraço. Tchau, tchau. Tchau.